E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente está aqui para continuar a nossa série na análise do match de Garry Kasparov versus Deep Blue de 1996. A gente já está na quinta partida e essa é a melhor do match, assim, de longe essa é a mais interessante, é a que tem mais táticas para a gente analisar. O que faltou assim de suspense e energia nessas últimas duas partidas, a gente vai ter hoje. Então vamos lá para análise. Deep Blue de peças brancas agora e Garry Kasparov de peças pretas. Deep Blue abre com E4. E agora o Kasparov decide mudar um pouco o repertório. Nas últimas duas partidas que ele teve as pretas, ele jogou contra E4, C5, a defesa siciliana, né, que era uma das armas principais dele. Mas nessa partida ele decide jogar E5. Aí o Deep Blue continua com cavalo F3, cavalo F6, a gente entra no jogo russo, ou também conhecido como defesa Petrov. Então a continuação principal nessa abertura é o branco tomar aqui, né? O peão E5 tá no ar. E depois de cavalo toma E5, você expulsa esse cavalo daqui e quando o cavalo volta você pode tomar de volta em E4 e a posição continua a partir daqui. Fabiano Caruana, um dos grandes mestres mais fortes do mundo, é um grande expoente dessa abertura se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela. Aqui é interessante que não dá para tomar em E4 imediatamente porque tem uma clássica famosa armadilha no xadrez que é jogando dama D2 aqui atacando o cavalo e se o cavalo volta você tem o seu cavalo para C6 que é cheque descoberto da dama e vai ganhar a dama do preto em D8, mas enfim, isso é história para armadilhas de abertura em outro vídeo. O que aconteceu aqui depois de cavalo para F6 foi que o Deep Blue não jogou a linha principal, ele não tomou o peão, ele jogou o cavalo dele para C3 e desenvolveu mais uma peça. E o Kasparov respondeu com o cavalo F6 e a gente entra na abertura dos 4 cavalos por transposição, né? A ordem de movimentos mais comum para chegar nessa posição é 4 E5, cavalo F3, cavalo C6, aí depois trocar do cavalo C3 e cavalo F6. Mas enfim, a gente chega na mesma posição e aí você começa a se perguntar, né? Eu não falei que essa partida era interessante, como a gente vai chegar numa posição tão interessante assim, vindo de uma abertura tão chata quanto essa, né? Porque é totalmente simétrico, não parece ter nada para acontecer. A maioria dos resultados de partidas que chegam a essa posição é inevitavelmente um empate, mas confia em mim, a gente vai chegar lá. Depois de D4 aqui, que é a variante escocesa da abertura dos 4 cavalos, o Kasparov tomou, cavalo toma, e bispo B4, tá cravando o cavalo em C3 e agora tá ameaçando tomar esse peão aqui, porque o cavalo tá cravado, né? O cavalo não defende mais. Então, para responder a essa ameaça, o Deep Blue primeiro troca os cavalos em C6 e depois ele vai jogar bispo para cá para defender esse peão. Então aqui, depois de o cavalo toma C6, o Kasparov tem uma decisão a tomar, né? Ele recupera com o peão de D ou com o peão de B. Em geral, é melhor você recuperar com o peão de D aqui, porque abre o desenvolvimento do seu bispo claro. Só que nesse caso a situação é um pouquinho diferente, porque como a coluna D vai estar aberta, depois de D toma C6 aqui, o branco ia poder trocar as damas e aí a posição fica bem equilibrada, né? O preto tem melhor se ele tomar com o peão de B, porque mantém a coluna fechada, mantém as damas no tabuleiro e aqui ele pode resolver o problema dos peões aqui estarem dobrados, jogando o lance D5 e depois de E toma D5, C toma D5, desdobra os peões. Então aqui ele jogou isso mesmo, o Kasparov tomou com o peão de B e depois de bispo para D3 defendendo o peão E4, já que o cavalo ainda está cravado, D5 para desdobrar os peões, né? E aqui o Deep Blue tomou em D5. Dá para se perguntar o que acontece se você avança o peão, né? Não parece um pouco mais ambicioso aqui do que trocar, porque mantém o preto com esses peões dobrados e ganha um pouco mais de espaço, além de ganhar um tempo em cima desse cavalo, o cavalo vai ter que mover, né? Parece tentador esse lance, mas de fato ele não cria muita coisa, porque o preto vai só mover o cavalo para G4 mesmo e agora é ele quem está criando ameaças. Porque esse cavalo ataca esses quadrados aqui na ala do rei, ele contra-ataca de volta o peão que fez ele mover, e o preto já tem a ameaça de voltar o bispo para C5, vai estar atacando F2. E se você fizer o roque, por exemplo, para defender, aí dama H4 vai entrar com mais ataque ainda. Por isso, digamos que o branco faça um lance natural aqui, como o bispo para F4, só para defender esse peão mesmo. Agora é o preto quem já está um pouquinho melhor, com a sequência F6, desafiando esse peão. Ele toma F6, dama toma F6, agora tá atacando o cavalo aqui em C3 duas vezes, o bispo está no ar. E se você mover o bispo, F2 cai com checkmate. Então você teria que jogar bispo G3 para salvar a peça e defender F2 simultaneamente. E agora o preto ganha um peão com bispo C3, BC3 e dama C3. E agora é o preto quem está um pouquinho melhor. Por isso essa tentativa com E5 nessa posição acaba não saindo muito certo, né? E o Deep Blue preferiu jogar E toma D5 aqui. E aí o Kasparov toma de volta com o peão de C e desdobra os peões.
Aqui os dois lados fazem o roque e o Deep Blue joga bispo para G5 cravando o cavalo e agora ele tá de volta ameaçando o que o Kasparov tinha ameaçado quando cravou o cavalo em C3, né? Porque agora esse cavalo F6 está cravado, que quer dizer que o peão aqui em D5 tá frágil. Ele já tem a ameaça de bispo toma F6, dama toma F6 e cavalo toma E5 atacando a dama e o bispo e ganhando um peão. Então, para resolver o problema, o Kasparov joga C6, ele defende esse peão aqui com outro peão, agora não tem mais tática, e depois de dama para F3, ele volta o bispo dele para E7. Hoje em dia, um lance mais comum nessa posição é voltar o bispo para D6. Parece que você está permitindo a ameaça do branco aqui, né? Porque agora ele pode tomar em F6 duas vezes e dobrar os seus peões, mas essa posição é perfeitamente equilibrada, porque em contraponto ao fato do branco conseguir dobrar os peões na coluna F e criar essa desvantagem estrutural aqui, ele cede o par de bispos. Então, numa posição tão aberta assim, esse par de bispos aqui que o preto tem vai compensar por essa desvantagem, por isso a posição é igual. Mas o Kasparov preferiu, depois de dama para F3, jogar o bispo para E7 mesmo e prevenir qualquer tipo de bagunça de peões aqui na ala do rei. Aqui o Deep Blue jogou torre de A para E1, centralizando a torre, né, trazendo ela para o jogo, já que ela não estava fazendo nada em A1, torre para E8, contrapondo a torre do Deep Blue, e cavalo para E2. Esse é o primeiro lance que não é mais assim conhecido nessa posição, né? Até aqui, essa posição já tinha sido alcançada em outras partidas em torneios até antes, né, de 1996, quando essa partida aconteceu. Então, dessa posição, por exemplo, teve uma partida que depois do jogar cavalo de E para E2 aqui, essa mesma posição já tinha sido alcançada antes, numa partida entre Mark Conde e Ian Thomas, em 1986, então 10 anos antes. Nessa posição, na partida entre esses dois, o preto imediatamente cometeu um erro com o cavalo G4, né? Porque parece que está descobrindo um ataque aqui ao bispo em G5, só que o branco pode até ignorar isso e jogar ele mesmo cavalo D4. E se você tomar o bispo, agora cavalo toma C6 e ataca a dama. E se você mover a dama para qualquer lugar, aí a torre em 8 pode cair com checkmate. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a dama está atacada, não dá para manter esse contato. Se você joga dama D7, por exemplo, para manter a defesa aqui e não pendurar mate, o branco pode recuperar a peça tomando aqui em G4 e não dá para ganhar a dama dele porque você ia pendurar checkmate. Então aqui se dama toma C6, aí o branco toma de volta e o branco está um tanto melhor nessa posição. Na partida entre esses dois, de 10 anos antes do Garry Kasparov ter chegado nessa mesma posição aqui, depois de cavalo para G4, o branco não achou cavalo para E4, mas sim, isso é só um pouquinho de história aí para provar que provavelmente nessa posição, depois de cavalo para E2, o Kasparov sabia muito bem o que estava acontecendo aqui, já que a gente pode considerar essa posição teórica até naquela época. Mas a partida deles continua com H6, Kasparov não cometeu o erro de cavalo G4, né? Ele está só atacando o bispo mesmo aqui e depois de bispo de volta para F4, bispo D6, ele oferece essa troca. Agora o Deep Blue joga o cavalo dele para D4, ameaçando aqui o peão em C6, ele está criando um ataque. Aí o Kasparov contra-ataca a dama do Deep Blue e depois de a dama mover, ele troca em F4 e só então defende C6 aqui com esse lance de dama. E agora está atacando o peão em B2 também, né? Aí aqui o Deep Blue joga C4, procurando um pouco de atividade e também no objetivo de quebrar esses peões aqui. Aqui é interessante citar que se você tomar em B2, aí o branco pode tomar de volta em C6, tem essa troca. E depois de mais uma troca aqui, a gente chega nessa posição que o computador diz que é igual, mas que, assim, numa avaliação humana é muito difícil se convencer a permitir isso, né? Porque parece que as peças brancas estão com muita atividade aqui. Então deve ser por isso que depois de C4, o Kasparov preferiu não tomar em B2, ele jogou o lance bispo D7, defendendo o peão dele em C6, e agora sim ele está ameaçando tomar em B2, porque depois de dama B2 não vai ter mais cavalo toma C6, já que o peão está defendido. E aí para resolver isso, o Deep Blue joga C toma D5, C toma D5, ele troca um par de torres aqui e depois volta a dama dele para defesa. Aqui é importante citar que não tem cavalo no ar nessa posição, né? Se você conhece um pouquinho desses exercícios táticos, assim, você vai ver na hora que dama toma D4 perde para bispo H6, porque ele revela um ataque aqui da dama do branco à dama do preto e também é cheque. Então se você aceitar aqui, você perde a sua dama. Então nessa posição, essa é uma armadilha na qual o Kasparov não caiu. Um lance interessante que leva isso em consideração seria nessa posição jogar rei H8, porque agora sim a gente está ameaçando tomar, né? Porque se dama toma D4 agora, não tem mais como tirar o bispo do caminho aqui das damas com o cheque, porque o rei agora está num quadrado escuro. Então o branco teria que voltar e depois de uma sequência que é parecida com o que aconteceu na partida aqui, a gente tem um tanto de trocas e essa posição é equilibrada, é totalmente igual. Mas o que aconteceu na partida foi que depois de dama para D2 aqui, criando essa pequena armadilha, né, que o Kasparov não caiu, lógico, o Kasparov jogou cavalo para E4, atacando a dama, e houve uma troca aqui,
E agora a dama, né, já que o bispo moveu do caminho, agora a dama defende o cavalo. Aí aqui o Deep Blue jogou B3 e o Kasparov jogou torre para D8. E nessa posição ele ofereceu um empate. O que é bem compreensível, né? Porque o imbalanço nessa posição aqui, único, é o fato do preto ter um bispo contra um cavalo. O que nessa posição é um pouco melhor para o preto, né? Porque tem peões nas duas alas. Então, em finais onde existem peões na ala do rei e na ala da dama, bispos tendem a se sair melhor do que cavalos porque eles têm mais alcance, eles conseguem controlar e exercer pressão assim, nos dois lados do tabuleiro ao mesmo tempo, enquanto o cavalo leva algum tempo para se mobilizar de um lado para o outro ali. Então, a pequena vantagem que o preto tem aqui se consolida no fato de que ele tem um bispo contra um cavalo no final aberto, onde tem peões nas duas alas, e ele tem esse peão aqui que é um tanto avançado e garante um pouquinho mais de espaço. Só que converter uma vantagem assim tão pequena quanto essa contra um jogador tão bom quanto o Deep Blue é assim bem pouco razoável de assumir que ia acontecer, né? Por isso o Kasparov ofereceu esse empate. Só que o time do Deep Blue negou o empate nessa posição, eles queriam jogar um pouco mais. E a gente vai ver como eles, assim, sem querer dar spoiler, talvez tenham se arrependido dessa decisão. Então depois de dama para C3 aqui, eles negaram o empate, jogaram dama para C3 e o Kasparov respondeu com F5. Aí aqui a partida continuou com torre para D1, ele está centralizando a torre e trazendo a peça para defesa, né? Porque nessa posição aqui o Kasparov tem a ideia de mover esse bispo do caminho e revelar um ataque aqui duplo ao cavalo que está em D4. Também existe a possibilidade desse cavalo estar cravado, que é minimizar ainda mais a mobilidade dele nessa posição. Por isso o Deep Blue já defende o cavalo preventivamente. E depois de bispo E6, que foi o que o Kasparov jogou mesmo, o cavalo aqui está cravado e está atacado duas vezes, mas ele também está defendido duas vezes. O que quer dizer que nessa posição o preto está começando a construir algo em cima daquela pequena vantagem que eu já expliquei que ele tinha. Porque o fato desse cavalo aqui estar tão imóvel e da tensão estar aumentando tanto na posição, enquanto o preto está assim na posição de motorista, assim, ele está dando as cartas do que está acontecendo aqui, pode representar um risco grande para o Deep Blue dar uma escorregada e bagunçar a posição, como a gente vai ver. Depois de dama para E3 aqui, o Kasparov jogou bispo F7, o jogo continuou com dama para C3 e agora os problemas começam a escalar. Porque você vê o que o Deep Blue está fazendo. Ele já estava com a dama aqui, ele jogou ela daqui para cá. É como se o computador não tivesse muito certo do que fazer nessa posição, né? O computador está meio que com dificuldade de encontrar um plano produtivo, como desembolar, assim, como sair dessa situação onde o cavalo está atacado e cravado. E agora a vantagem do preto começa a crescer. E assim que o Deep Blue faz esse lance impreciso aqui, que a gente já pode até dizer que é um erro mesmo, voltar a dama para C3, que não faz muito nessa posição, o Kasparov imediatamente pune o que ele fez com o lance F4, que é o melhor lance na posição. O preto está consolidando a iniciativa, está fazendo os peões dele andarem, ganhando ainda mais espaço, e a gente vai ver como vai ficar cada vez mais difícil de jogar isso aqui para as brancas. Depois de torre para D2 aqui, o Deep Blue até tentou um contra-ataque, né? Porque ele tem uma ameaça. Se a gente não faz nada, por exemplo, com um lance como A6, agora esse lance de cavalo aqui vai criar muitas ameaças. Ele, de primeira, já ataca o peão de G7 duas vezes aqui, e a ameaça maior é checkmate em G7, e a torre também está atacada. E se você move a dama para defender contra o mate, aí você pode pendurar a sua torre e o branco vai estar totalmente ganho. Então depois de torre para D2 criando essa ameaça aqui, o Kasparov respondeu com dama para F6. Ele crava o cavalo mais uma vez. Então agora, como a torre estava defendida, ele move a dama para cravar o cavalo a dama agora e remove essa qualquer possibilidade que o branco tinha de encontrar contra-jogo aqui, movendo o cavalo e tentando criar ameaças. Nessa posição, essa era a última chance que o branco tinha para consolidar, assim, para tentar minimizar o estrago. A posição aqui para o preto já é um tanto melhor, mas ainda tinha esse um recurso que tentava segurar assim da melhor forma possível. E esse recurso nessa posição era cavalo para E2. Porque depois de, digamos, torre toma aqui, é importante citar que se você tomar a dama, achando que vai ganhar aqui depois de cavalo toma, essa torre estaria em defesa, o branco tem esse lance intermediário, porque a sua torre está no ar. Então, se nessa posição dama toma C3, aí ele vai tomar aqui primeiro com cheque, e depois de você mover o rei, aí sim ele vai recuperar a dama e tá ganhando. Então você teria que trocar em D2 primeiro, e agora depois de um final como esse, o preto ganha alguns peões, só que a vantagem aqui é bem menor do que o que aconteceu na partida. Então o branco tem pelo menos chances assim de tentar segurar essa posição, porque é 3 contra 3 na ala do rei, e tem esse peão passado aqui. Mas com uma peça menor no tabuleiro, talvez ainda haja esperanças, né? Só que o branco tem que se contentar com o empate aqui, porque se ele tenta empurrar por qualquer coisa maior que o empate, com um lance como dama para F5, por exemplo, aí agora depois de G6 o preto ganha imediatamente.
porque não dá para tomar aqui, já que a dama defende, e não dá para prevenir a ameaça de dama na primeira linha aqui sendo checkmate. Então, nessa posição, depois de dama para F6, cavalo E2 era a última chance que o Deep Blue tinha de segurar, digamos assim, e ele não achou esse lance. Aqui o computador jogou G3, que é outro erro, e agora as coisas estão começando a piorar num nível muito acelerado, né? Ele cometeu uma pequena imprecisão ali atrás, que era jogar a dama, que foi, né, jogar a dama para C3, e agora, em vez de tentar, assim, segurar a posição um pouco melhor e começar a jogar precisamente depois desse pequeno erro, ele tá jogando cada vez mais erros, assim, um lance atrás do outro, ele tá permitindo umas ameaças muito grandes, a gente vai ver. Esse lance de G3 é um tanto impreciso, no sentido de que, como o Kasparov conseguiu provar aqui, ele jogou torre para D5 e agora não dá para tomar esse peão, né? A ameaça aqui depois de G3 era de tomar em F4 e aí tentar consolidar dessa forma. Por exemplo, digamos que aqui o preto joga A6, aí o branco já pode tomar em F4 e essa sequência aqui leva a uma posição igual. Então essa era uma chance que o branco tinha. Só que depois de G3 aqui, o Kasparov não permitiu essa sequência aqui com a Lisa. Ele jogou o melhor lance, torre para D5. E agora se você tenta tomar em G4 e argumentar que vai acontecer a mesma coisa, depois de dama toma, o preto tem essa ameaça gigante aqui que vai ser torre para G5 cheque. E o ataque vai ser imparável nessa posição. Olha para a posição dessas peças aqui. Tá tudo apontando para o rei das brancas. Aqui é uma questão de tempo até o preto encontrar um checkmate. Então depois de torre para D5 nessa posição, o Deep Blue jogou A3, que é assim o último erro fatal de todos. Parece que nessa posição o computador já tinha assim totalmente pifado, porque a posição em si já coloca muita pressão no branco, ele tá totalmente mobilizado. Essa peça aqui não pode mover, tem um ataque aqui, as damas estão se vendo através do cavalo, as torres estão se vendo através do cavalo. É como se o computador não tivesse sido capaz de assim, dizer o que eu faço nessa posição, eu vou jogar qualquer coisa, e lançou um A3, porque A3 não faz absolutamente nada, não previne nada, não cria nenhuma ameaça. É como se ele estivesse falando assim, vai lá, toma, acaba comigo, pode terminar A3 aqui só para devolver a vez para você. E agora lança. E o Kasparov tinha já um lance que termina a partida assim imediatamente. Depois de dama para E5 aqui é resignação, porque não tem como prevenir o avanço desses peões. O preto vai criar um peão passado aqui e toda essa tensão em volta do cavalo, das damas e da torre, vai acontecer alguma tática que ganha material para o preto. O Kasparov já poderia ter jogado dama para E5 nessa posição, ele preferiu rei H7, que também é bom, e depois de rei G3, agora sim ele jogou dama para E5. E essa posição está completamente perdida. Então a gente chega numa posição como essa, de uma abertura dos 4 cavalos, que a chance de empate são muito altas, uma abertura completamente simétrica, e depois do Kasparov ter oferecido um empate e o time do Deep Blue ter negado, agora eles estão numa posição completamente perdida. Você não me fala que assim, às vezes querer demais pode sair pela culatra, né? Então, o que está acontecendo nessa posição aqui? O motivo pelo qual o preto está totalmente ganho, mesmo que o material ainda esteja equilibrado, é que essas ameaças aqui desses peões subirem não tem como ser prevenidas e manter todo esse material no tabuleiro ao mesmo tempo. Que é o que a gente vai ver que o Kasparov consegue provar, ele consegue fazer acontecer. Depois de F3 aqui, que foi uma tentativa do Deep Blue, o Kasparov só jogou E3 mesmo, ele nem toma, tá avançando o peão dele, atacou a torre. E torre para D3, ele avança de novo e agora está ameaçando promover, né? E tem essa tática. Aí não tem como prevenir, não tem como resolver isso. O que quer que você faça aqui pro branco, a posição está completamente perdida. Depois de G também F4, que foi o que aconteceu na partida, o Kasparov promoveu aqui, criou uma nova dama. E a tática aqui é a seguinte, depois do que aconteceu na partida aqui, foi o Deep Blue tomou a dama do Kasparov em 5, ele recupera essa dama aqui, e se você tomar de volta o cavalo tá no ar, que é o que eu falei, não tem como manter tudo no tabuleiro, alguma tática vai acontecer. Engraçado é que isso foi o que aconteceu, né, eles chegaram a essa posição, depois de G toma F4 aqui, dava pro Kasparov até ter promovido para um bispo, que ia ser tipo bem cômico eu acho, porque não faz diferença, né, o propósito dessa promoção aqui não é tipo trazer uma nova dama pro tabuleiro que vai ser mantida, o propósito é atacar aqui para deslocar a torre e depois ganhar esse cavalo. Então ia acontecer a mesma sequência e a gente chegaria na mesma posição depois de torre toma B4, que foi a gente chegar na mesma posição que é o que aconteceu na partida entre eles, e agora, né, acabou. O preto tem uma peça a mais contra 2 peões, mas mesmo assim não vai fazer diferença. Aí aqui foi só uma questão de manobra, né, já dava pro Deep Blue ter resignado a esse ponto, porque nem tem o que tentar fazer aqui. 2 peões não vão ser o bastante para compensar pela peça nessa posição. Eles jogaram um pouco mais, né, um pouquinho mais de manobras, mas logo o Kasparov conseguiu forçar uma troca das torres aqui. Quando as torres foram trocadas, aí agora o final fica ainda mais simples de ganhar, né? Mesmo que o branco tenha esse peão passado, o preto controla o quadrado de promoção. Então, até se você imaginar um cenário onde o branco consegue subir esse rei até aqui, e mesmo com a presença do rei preto aqui, guiar esse peão à promoção,
o preto vai só sacrificar o bispo dele pela dama que você criar e vai coletar todos os seus peões e fazer mais umas 3 damas. Então a posição está completamente perdida, o que quer que você tente. Aqui ainda eles continuaram jogando e finalmente, depois de H5, o Deep Blue, né, o time da IBM, resignou e o Kasparov ganha uma partida de pretas na abertura dos 4 cavalos. Deixa isso assim marinar na sua cabeça, o que isso significa. O Kasparov é um jogador, cara, quem contra um computador ganha de pretas na abertura dos 4 cavalos? Tá, o Deep Blue cometeu aqueles erros, mas os lances que ele achou para provar as imprecisões que o computador estava cometendo são incríveis. E agora, com essa vitória de pretas, o Kasparov ganha de volta a vantagem, né? Ele tá com 1 ponto a mais. A melhor tentativa, assim, o melhor que o time da IBM pode esperar é, se eles conseguirem ganhar a próxima partida, que vai ser a última, o match vai sair um empate. E se o Kasparov empatar ou ganhar a última partida, o match é uma vitória pro Garry Kasparov. Então se liga que vai sair a análise dessa última partida, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder isso. Eu espero que você tenha gostado e se divertido tanto quanto eu fazendo essa análise. E é isso, até o próximo vídeo.